Uhum. E essa área da um programa virtual, um blog, ou até mesmo, como eu estou fazendo, né, de iniciar no YouTube, você tem essa disposição ou ainda não chegou a essa? Não, não. Inclusive, Mário, eu já estou fazendo. Inclusive, eu vou te mandar o link do nosso próximo programa. Eu Por faço um favor. programa, eu faço um programa que se chama ECOAR, Diálogos de Cidadania. Por enquanto, é só uma vez por mês. Né? A gente quer ampliar isso brevemente. E a gente está nos nossos planos fazer também podcast e pequenos vídeos para o TikTok também. Né? Então, agora, inclusive, nesse dia 17, vai ser o nosso próximo programa, eu vou te mandar o link. O programa está vinculado a um projeto da Fiocruz. Esse projeto se chama SISDEF, Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência. Eu vou te mandar depois o link também para você divulgar para os seus ouvintes sobre o SISDEF. E cada episódio desse programa, do ECOAR, a gente procura discutir um assunto diferente. E nesse próximo, a gente vai discutir a questão do cuidado e dos cuidadores. Né? É um tema que interessa muito a nós, pessoas com deficiência, também interessa a questão das pessoas idosas, e a gente vai fazer uma discussão sobre esse tema que é bastante importante para a gente. Sim. E gostaria muito aí do seu prestígio de você assistisse e depois fazer comentários também. Claro, A com nossa certeza. abordagem. Né? É importante essa divulgação, até para as pessoas que precisam ter um pouquinho dessa noção de como esse ambiente que envolve a pessoa com deficiência. Agora, um pouquinho mais intimista, sejamos, você, como pessoa com deficiência, você sempre lidou bem com essa situação? Como pessoa? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade, Mário, você está vendo aqui atrás de mim aquele livro que eu te mandei, a versão digital, né? Sim. Uhum. Esse livro, ele se chama 30 Vozes, e eu entrevistei 30 pessoas com deficiência. 30 pessoas com deficiência. E muito do que eu perguntei para essas pessoas vai nessa direção do que você acaba de me perguntar. Vai bem por aí, né? Como que a gente é enquanto pessoa com deficiência? Como a gente se vê enquanto pessoa com deficiência? É uma pergunta bem complexa, e a resposta também. Eu acho que se você me perguntar isso hoje, talvez eu responda de uma maneira e amanhã eu talvez respondesse de outra maneira. Né? Mas, olha, foi para mim uma experiência pela qual eu passei por muitas dificuldades. Tanto dificuldades emocionais, coisas internas, psicológicas, como com dificuldades por exemplo, eu passei por muitas cirurgias. Né? Fiquei praticamente 2 anos hospitalizado no Hospital das Clínicas. Ao todo, eu fiz 11 cirurgias, inclusive algumas pesadas, assim, algumas cirurgias difíceis. Sim. E hoje, inclusive, Maria, eu vendo isso, eu acho que não deveria ter feito nenhuma, sabe? Não ter feito nenhuma. Estaria muito bem, sem cirurgia nenhuma. Né? Por quê? A visão dos médicos naquela época era que fazendo cirurgia eu iria melhorar. Mas melhorar em quê? Né? Melhorar em quê? Eu já era uma pessoa com deficiência, não tinha jeito, sabe? Não tinha jeito. Né? Enfim. Talvez pelo fato não sei se isso foi influência ou não, né? Eu posso até me enganar,
mas da própria família, foi um pouco essa necessidade de tentar, né, de alguma maneira, reverter uma situação. Não foi por causa disso? Também, também. Mas veja bem, sem dúvida, a família quer o melhor e tal, né? Mas é uma, é difícil falar isso, mas, por exemplo, eu fiquei, como eu te falei, 2 anos fazendo cirurgia, e acabei perdendo escolaridade, né? Uhum. Acho que era melhor eu ter ficado na escola do que ter ficado no hospital, sabe? Mas a família não entendia assim, né? Achava Uhum. que eu podia andar e tal, mas mas que elementos de decisão e de escolha minha mãe e meu pai tinham naquela época? Né, não tinha muito. Era uma ignorância. A deficiência sempre foi uma coisa difícil de aceitar, até hoje é, né? Uhum. Mas eu tive muitas dificuldades e até a minha adolescência eu sofria muito com isso. Não Uhum. fisicamente, sofria emocionalmente. Uhum. Ser uma pessoa com deficiência. Tinha muito sofrimento com isso. Tinha, assim, aquela coisa, falando assim de uma maneira bem resumida, por que o destino fez isso comigo? O que aconteceu? Por que foi? Né? Uhum. Por que eu sou assim? Por que todo mundo pode correr, pular e não sei o quê, e eu não? Né? Tenho que ficar andando com essas traquitanas aqui, Essa aparelhos. é a máxima da indagação das pessoas com deficiência. Então, exato. E ficava com isso, né? Até que chegou um Uhum. momento que fala, bola para frente, ora, não é? Uhum. Bola para frente, vamos viver a vida, né? Vamos viver a vida. E é isso, eu acho que a gente tem que ter, na maior possibilidade possível, as condições, eu digo até emocionais mesmo, para chegar no momento de decisão, falar, olha, dane-se que eu sou uma pessoa com deficiência, sou assim e pronto, então vamos em frente. Uhum. Vou trabalhar, vou estudar, vou levar minha vida, vou casar, vou fazer e vamos que vamos, né? É uma coisa que eu não sei se é uma opinião minha, mas não sei se você pode até compartilhar e até contrariar essa minha opinião, é que é um trabalho psicológico lidar com essas situações iniciais, Sim, né? sim, Talvez um trabalho psicológico adequado ah, daria maior perspectiva para o indivíduo que tem deficiência e partir para uma vida mais plena, sim, certo? Eu acho que nós, como deficientes, necessitamos desse trabalho mais psicológico para que pudéssemos ter, na época que havia esses conflitos, poder lidar melhor, né, com sim, tudo sim, isso. sim, sem dúvida. Mas sabe também, concordo com você completamente, né? Mas é que tem, você teve pólio também, né, Mário? Uhum. Teve pólio. Sim, Isso faz tempo, né? Não vou perguntar a sua sim, idade, mas faz tempo. muito tempo. E como eu falei, né? Até hoje, a questão da deficiência, as pessoas têm dificuldade de lidar. Não digo Uhum. só nós, deficientes, todo mundo tem dificuldade de lidar com isso. Você já deve ter passado por 1000 situações aí no trabalho, na rua, na escola, em que as pessoas te olham assim meio como coitadinho, né? Uhum. Ah, que pena que ele é assim, não sei o quê, né? Coitadinho e tal. As pessoas não entendem o que é deficiência. Nem nós entendemos direito, às vezes, né? Uhum. Mas eu queria te contar uma coisa, o seguinte, você tem razão quanto à questão de um trabalho psicológico e tal, mas também tem um outro aspecto que tem a ver com a nossa personalidade, eu acho. Uhum. Porque tem o caso, né? Casos de pessoas que ficam deficientes depois de adultas, né? Um acidente de carro é muito comum, né? A pessoa tem um Sim. acidente e fica paraplégico, aí tem que usar cadeira de rodas e tal. Uhum. E você deve conhecer pessoas assim, que é diferente de uma experiência nossa, que é desde pequeno.
É diferente, né? É outra pegada na história da deficiência. Mas e tem gente que se tornou deficiente com 20, 30 anos e que depois de um tempo, que é o luto, né? O cara sofre por causa daquilo, né? Fica 1 ano, 2 anos, mas depois, pumba, leva a vida numa boa, né? Uhum. Leva a vida numa boa. Então tem muito a ver com a personalidade da pessoa, como ela é. Tem uma história que diz assim, ó, se você é um cara assim, de mal com a vida, vive azedo, mal-humorado, com aquela cara de poucos amigos, não sei o quê, aí se você ganhar na loteria amanhã, ganha 10 milhões na loteria. Aí você vai ficar feliz, vai, né, dar risada o tempo todo e tal. Daqui 1 ano, mesmo com os 10 milhões, você vai estar com aquela cara de novo, azedo, de mau humor, reclamando e tal. Se você é um cara de bem com a vida, vive feliz, consegue extrair felicidade das pequenas coisas, do prazer de viver, e você se torna uma pessoa com deficiência, tem um acidente e se torna uma pessoa com deficiência, você vai ficar lá 1 ano triste, arrasado, não sei o quê. Depois você vai voltar a ser feliz, voltar a ser como era antes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, aperte no sininho para receber novos vídeos e compartilhe com seus amigos.